Olá, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, tudo certinho? Eu espero que sim. Que bom estarmos mais uma vez aqui, já chegando ao nosso último episódio da nossa série Fruto do Espírito. Já estamos finalizando. Se você ainda não assistiu os outros 9 episódios, vou deixar aqui o link na descrição para vocês poderem assistir, tá bom? Meu nome é Luana, se você ainda não me conhece, você está neste canal que é o nosso desejo de crescermos em graça e conhecimento do Senhor, e através então de vários assuntos nós conversamos um pouquinho aqui nestes vídeos. E hoje então nós vamos falar sobre a última característica do fruto do Espírito que nós estamos estudando, né, com o nosso texto base lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vamos ler? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Então, durante toda essa série, nós falamos a respeito de todas essas características ou virtudes do fruto do Espírito. Vamos relembrar que o conceito que nós estamos usando aqui para o fruto do Espírito é o caráter de Cristo sendo demonstrado ao mundo através de nós. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus com todo o nosso ser, o Espírito Santo, ele vem morar em nós, ele vem habitar em nós. E assim, ele vai nos moldando, ele vai nos transformando para ser mais parecidos com Cristo. É um processo contínuo nessa jornada. E hoje nós vamos então falar sobre o domínio próprio. E eu acredito que essa característica, essa virtude, seja uma das mais desafiadoras, pelo menos para mim, porque o domínio próprio, ele mexe com aquilo que sentimos, com aquilo que pensamos, com aquilo que queremos fazer. E o Espírito Santo, ele governando as nossas reações. Quando Paulo fala do domínio próprio, ele usa a palavra grega enkrateia, que significa autocontrole, disciplina interior, domínio sobre os impulsos, o controle das paixões. Mas o sentido mais profundo dessa palavra é força interior para dizer não. Não para quê? Não a carne, não aquilo que nos afasta de Deus. Teologicamente, o domínio próprio, ele não é apenas um esforço humano, como nós já falamos principalmente no último vídeo, né? Ele não é simplesmente se controlar. As características do Espírito é muito mais do que isso, as características do fruto do Espírito, né? Então, é o Espírito Santo que produz em nós essa capacidade de governar as nossas vontades, os nossos desejos, porque sem o Espírito, o homem é dominado. Com o Espírito, o homem passa a dominar. O domínio próprio aparece nas pequenas decisões do nosso dia a dia. Quando você quer falar, mas escolhe ficar calado. Quando você quer responder, mas decide esperar. Quando queremos desistir, mas continuamos. Quando nós queremos ceder ao pecado, mas resistimos. Ali o fruto está sendo gerado. Imagine um navio em alto mar. Há ventos fortes, há muitas ondas super agitadas, mas existe um leme. O leme não impede o vento, impede? Não, mas direciona o navio. Assim, meus queridos, é o domínio próprio. As emoções vêm, os impulsos aparecem, as tentações surgem, mas o Espírito Santo é quem dirige o nosso coração. Sem essa virtude do fruto do Espírito, domínio próprio, a vida fica desgovernada. A pessoa fala o que quer, reage como quer, age sem pensar, cede facilmente às tentações. Mas quando o Espírito Santo ele produz em nós o fruto do Espírito e essa característica maravilhosa aparece, então há equilíbrio na nossa vida. A pessoa pensa antes de agir, ela ora antes de decidir alguma coisa, ela disciplina os seus hábitos, ela controla as suas emoções. O domínio próprio também está ligado à maturidade espiritual. Crianças espirituais vivem por impulso, assim como as crianças normais. Cristãos maduros vivem por direção do Espírito, não fazem tudo o que sentem, não falam tudo o que pensam, não cedem a tudo o que deseja. Isso, meus queridos, é domínio próprio. Pense em José lá no Egito. Ele foi tentado, ele foi pressionado, ele teve oportunidades, mas ele disse não.
Isso é domínio próprio. Não é ausência de desejo, é vitória sobre o desejo. Talvez você e eu estejamos lutando contra a ansiedade, contra palavras impulsivas, contra emoções descontroladas, hábitos que precisamos vencer. E nós tentamos e parece que não conseguimos. Mas o domínio próprio não nasce apenas da força humana, ele nasce da ação do Espírito Santo dentro de nós. O domínio próprio não é repreensão, meus queridos, é liberdade. Porque quem não tem domínio próprio é escravo dos seus próprios impulsos, dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades. Mas quem tem domínio próprio é livre para escolher o que agrada a Deus. Quando a característica do domínio próprio cresce em nós, as decisões se tornam mais sábias, as emoções elas ficam mais equilibradas. Os nossos relacionamentos melhoram, a nossa vida espiritual amadurece. Que eu e você hoje possamos pedir auxílio ao Espírito Santo. Façamos essa oração: Senhor, produz em nós o fruto do Espírito e que eu possa manifestar essa característica do domínio próprio. Controla as minhas palavras, governa as minhas ações, dirige as minhas decisões, porque quando, meus queridos, o domínio próprio cresce, a carne perde força, o Espírito assume o controle e o caráter de Cristo, esse vai aparecer. Bom, se essa palavra, meus queridos, falou com você assim como falou comigo, escreva aqui nos comentários: Senhor, ensina-me o domínio próprio. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem, porque quando o Espírito produz o fruto, a nossa vida inteira é transformada. Amém? Glória a Deus! Nós vencemos mais uma série do nosso canal. Eu agradeço imensamente quem assistiu todos os vídeos e comigo cresceu um pouquinho mais em graça e conhecimento do Senhor. Que Deus te abençoe muito. E é isso, minha gente. Eu vou ficando por aqui, a série vai ficando por aqui, mas que o Espírito Santo continue falando ao meu e seu coração. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar para que você receba as notificações assim que eu postar algum vídeo novo, tá bom? Deus abençoe sua vida, fiquem com Deus, graça e paz.